Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num sermão do apóstolo Jailton Santana, que busca botar uma luz sobre o propósito e a ação dentro dos ministérios da igreja. A ideia aqui é desvendar a identidade e a função de um reino espiritual, sabe? Então, vamos começar a explorar esses conceitos. Bom, o sermão todo se apoia nessa passagem super forte de Jeremias. A ideia central já fica clara logo de cara. Existe um mandato divino para a liderança. E não é uma tarefa qualquer não, hein? É um chamado para transformar nações e reinos inteiros. Isso já define de imediato um tom de responsabilidade assim imensa. Para a gente entender bem o argumento do sermão, vamos seguir um caminho bem definido. Primeiro, a gente entende esse tal de mandato divino. Depois, explora a confusão que rola nos ministérios. Na sequência, a gente vê as consequências disso tudo, analisa a equação que ele propõe como solução e, no final, sente a urgência do chamado para agir. Ok, o ponto de partida de tudo, a base de tudo, é o mandato divino. Essa ordem, que vem direto de Deus, é a rocha, a fundação sobre a qual todo o resto do argumento vai ser construído. Sem isso, nada mais para de pé. A partir dessa base de autoridade, o sermão mergulha no que ele aponta como problema central, uma confusão geral sobre quais são os papéis e as responsabilidades de cada um. É essa bagunça, segundo a mensagem, que acaba virando uma âncora, sabe? Impedindo que a igreja avance. E essa confusão toda, ela se concentra especificamente nesses 5 ofícios de liderança. Eles são apresentados como os pilares que estruturam a igreja. O argumento é que se não houver um entendimento claro da função de cada um deles, a construção inteira fica comprometida. E aqui a gente chega num ponto, olha, nevrálgico. O sermão traça uma linha muito clara. Uma coisa é ter um cargo ministerial, uma posição na estrutura. Outra, completamente diferente, é ter um dom espiritual. A confusão entre os dois é que é apontada como raiz da paralisia. Por exemplo, ter o dom da profecia não faz de alguém automaticamente um profeta com P maiúsculo, que é um ofício de liderança. Entende? Essa imagem resume bem a crítica do sermão à passividade. A mensagem é bem dura com aquela atitude de ficar esperando um sinal, em vez de agir com o conhecimento e a autoridade que já foram dados. O sermão chega a chamar isso de fantasia religiosa, basicamente uma desculpa para não fazer nada. Até o conceito de servo ganha um novo significado aqui. Longe de ser uma coisa passiva, o termo grego diaconia quer dizer serviço ativo com propósito. A questão que o sermão levanta é direta. Como é que alguém pode servir direito se nem sabe qual é o seu serviço? E claro, essa confusão e essa falta de ação não ficam por isso mesmo. Elas geram consequências bem profundas, tanto no emocional quanto no espiritual. Agora o sermão vai explorar o custo humano dessa desordem toda. Essa pergunta retórica é o eco do sentimento que o sermão quer expor. A frustração de um líder não é vista como um ataque que vem de fora, mas como um sintoma interno, o resultado de estar totalmente desalinhado com a própria função, com o próprio chamado. E para descrever o resultado dessa frustração, o sermão usa uma analogia que, olha, é difícil de esquecer. A pessoa fica com uma cara como se tivesse sido batizada em limão. É isso. A falta de alegria se torna visível, uma manifestação externa da falta de frutos interna. E essa frustração se manifesta em 3 sintomas bem claros. A inatividade leva ao narcisismo, uma preocupação excessiva consigo mesmo. Isso abre a porta para o oportunismo. E o resultado final é inevitável: a infrutuosidade. Ter o título, mas não ter resultado nenhum, é o sinal de alerta mais gritante. O sermão também bate de frente com a ideia de que o ministério é um fardo pesado. A mensagem é bem clara. É uma responsabilidade, um jugo suave. Tratar isso como uma carga pesada não é só um engano, é considerado até uma ofensa a quem concedeu o chamado. Depois desse diagnóstico todo detalhado do problema, a mensagem finalmente se volta para a solução. E não é uma sugestão vaga, não. É uma equação clara para a ação, um caminho para se obter resultados. A solução vem nessa equação de 4 passos. Tudo começa com a identidade, ser quem se foi chamado para ser. A partir daí, e só a partir daí, vem a ação correta, o fazer. Essa ação inevitavelmente gera resultados, o ter. E só então, a partir dessa abundância, é que se pode dar. A ordem, o sermão insiste, não pode ser negociada. Inverter isso é a receita certa para a frustração. E isso nos leva ao clímax da mensagem, onde o tom fica bem mais urgente. O objetivo aqui é demolir qualquer desculpa para ficar parado, para procrastinar. O ponto central é este:
O sermão ataca de frente a desculpa mais comum para a inação. Aquela atitude de esperar Deus falar de novo é vista não só como um atraso desnecessário, mas como uma forma de sincretismo religioso. Sabe, misturar a fé com essa necessidade constante de novos sinais? Então tá, se não é para esperar uma nova palavra, onde é que estão as ordens? A resposta do sermão é tão simples que chega a desarmar: na Bíblia. O argumento é que o comando já foi dado nas Escrituras. Não precisa buscar mais nada de novo. Resumindo, os argumentos são bem diretos. A ordem já está nas Escrituras, como lá no Salmo 96. A necessidade no mundo é urgente, é real, é para agora. E o mais importante, a própria ordenação para o ministério já foi, a ordem para agir. Não tem mais o que esperar. E assim, a nossa análise se encerra com a pergunta central que fica ecoando do sermão. E se a ordem já foi dada? Se toda a confusão e a frustração nascem dessa espera por algo que já se possui, o que isso muda na nossa postura? Esse é o desafio final que a mensagem deixa aí para a gente refletir.